Boa tarde a todos, ou boa noite, conforme quiserem. Cá estou eu para mais um vídeo, sejam bem-vindos. Ora bem, por acaso, hoje não era para fazer nenhum vídeo, mas houve duas coisas que passaram-se, uma ontem e outra hoje, que eu achei que mereciam um comentário. Não é? Portanto, e duas coisas que estão mais ou menos relacionadas, não é? como vão ver durante este vídeo. Não é? A primeira coisa que eu vou falar, e que já muita gente falou, já se comentou muito, portanto, já apareceu na internet, não é? Agora, que é o caso do Pedro Passos Coelho, não é? Naquele comentário ao abuso, não é, da imigração. Portanto, o Pedro Passos Coelho estava numa apresentação de um livro do Miguel Morgado, que eu... está aqui, Introdução ao Liberalismo, né, do Miguel Morgado, que digo já, é outro que vale a pena ouvir. Né? Digo outro, não em referência a mim, mas em referência ao Pedro Passos Coelho, óbvio, não é? Mas, pronto, Miguel Morgado também é uma pessoa que vale a pena ouvir, tal como o Pedro Passos Coelho, né? Só que o Pedro Passos Coelho anda arredado da política há muito tempo, anda fora dos holofotes, mas de vez em quando aparece, e quando aparece, aí os holofotes estão todos centrados sobre ele. Né? E desta vez foi mesmo centrado, né? Foi mesmo o centro das atenções. Nesta apresentação, ele aproveitou, né, para comentar os números da AIMA, né, da AIMA que substituiu o CEF, né, porque os números apontam para, em 7 anos, Portugal, o número de imigrantes quadruplicou e Portugal tem agora 1,5 milhões de imigrantes registrados. Portanto, no final de 2024 tinha 1,5, né? Ora, imigrantes registrados. Portanto, eu presumo que seja, portanto, sem contar com os imigrantes que estão ilegais, né? E 1,5 numa população total de à volta de 9,5 milhões, penso eu, ou 9,8 por aí, pronto, né? Então, só estes números servem para fazer pensar, né? E é algo que toda a gente preocupada, toda a gente com o mínimo de preocupação com o futuro do país, né, vê estes números e pensa, pá, isto não está bem, né? Ora, o Pedro Passos Coelho fez isto ontem, né? O Pedro Passos Coelho, na verdade, só tem chamado a atenção disto há mais tempo, né? Só que, como eu digo, ele agora não está muito dentro da política, né? E é uma coisa que agora também aproveito para chamar à minha parte, que é uma coisa que eu também tenho falado há bastante tempo, né? E, portanto, a intervenção dele sobre isto, né, foi, se não foi perfeita, é porque a perfeição não existe, né? Acha alguém que tente dar um pouco de racionalidade, né, de sensatez, né, ao nosso país, haja alguém que tente despertar as pessoas, né? Porque eu sinceramente, e toda a gente de direita, e de certeza que não só de direita, né, eu muitas vezes penso, né, o que seria o país se as coisas na política tivessem seguido o caminho normal,
E qual era o caminho normal? Se não tivesse havido aquele golpe, né, aquele golpe baixo, né, também feito por quem foi, não era de esperar outra coisa, né, da geringonça, né, porque é preciso não esquecer nunca que a AD, né, a coligação entre o PST, o PP e não me lembro se o PPM também estava nessa coligação, penso que não, espero não me enganar, mas pronto, mas seja como for, essa coligação ganhou as eleições, né? Ganhou. E pela primeira vez foi usado algo que está ou na Constituição ou no regime das eleições, agora peço desculpa, não me lembro bem, mas é algo que está na lei, né? Pela primeira vez foi usado isso, né, para tirar do poder quem ganhou a eleição legitimamente, né? Portanto, um desrespeito total pela vontade popular, né? E foi assim que nasceu a Geringonça, né? A Geringonça, né, que esteve, portanto, que também foi tantos governos, esteve, nem sei se chegou a primeira, nem me lembro se chegou a primeira legislatura ao fim, porque depois eu penso que o António Costa ganhou com maioria absoluta a segunda legislatura, e foi nessa que ele se demitiu. Mas isto é para dizer o seguinte, né? O António Costa tornou-se primeiro-ministro através de um golpe baixíssimo, né? É certo que estava de acordo com a lei, mas desde logo, portanto, a lei, aqui mostra-se que as leis nem sempre são boas, né? Mas é que também foi a primeira vez que foi usado, né? E depois o pior é que foi para 8 anos de autêntico desastre, né? O pior governo que houve em Portugal, que eu me lembro, né? É assim, lembro-me desde o tempo de Cavaco Silva como primeiro-ministro. Eu lembro-me de primeiros ministros anteriores ao Cavaco Silva, mas nessa altura era um pequenito, era uma criança muito nova, portanto ainda não tinha capacidade para avaliar as coisas, né? E a certeza que na altura a política também não me interessava muito, né? Mas todos os governos que eu conheci, né? Este do Costa, epá, é mais fácil descobrir um planeta com vida, não é? Do que descobrir qualquer coisa de boa nos governos de António Costa. É impossível. Foi um processo de destruição e de retrocesso da pátria, não é? Que foi demonstrado em várias fases, né? Em vários exemplos, né? Tanto na doutrinação woke nas escolas, como nisso da imigração, né? Como na economia, sei lá, como até nos incêndios, né? Até nem sequer souberam administrar bem o combate aos fogos, como se viu em 2017, que foi uma autêntica vergonha e uma tragédia que podia ser evitada, mas que, pronto, aconteceu, né? E pronto, eu penso sempre nisto, que é o que seria se tivesse continuado
o Pedro Passos Coelho a governar. Bem, duas coisas é desde já assente. Não teria havido esta invasão imigratória, e não teria havido o wokismo nas escolas. E este wokismo louco que anda por aí. E depois outra coisa. Para azar dos azares, tínhamos de ter um Presidente da República, que foi um autêntico cobarde, que beijou a mão, ao António Costa. Foi um deixar andar. Compare-se, por exemplo, com a atuação do Mário Soares quando era presidente no tempo de Cavaco Silva, completamente diferente. Atenção, que também não quero dizer que estou a favor que tivesse gostado dessa atuação do Mário Soares, também, sinceramente, um foi de menos, o outro foi de mais. E, portanto, foi um período político na história moderna portuguesa em que se viu uma dupla de completa nulidade, fraquíssima. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa foram duas pessoas fraquíssimas. Eu imagino que o Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro, nem sequer imagino, tenho certeza, tinha sido muito melhor. E então, o Pedro Passos Coelho, e por falar no António Costa, nesta intervenção, diz ele, e com muita razão, que isto, portanto, a invasão imigratória era o que o António Costa queria, o primeiro-ministro. A CEF, a antiga CEF, alertou várias vezes que as coisas estavam a ficar fora de controle, que estavam a entrar imigrantes à sorte, sem sequer saberem quem eram. E o António Costa respondia da seguinte forma: isto é mesmo assim, está a perceber? Não pense que é um acaso, é mesmo para isso, é para meter essas pessoas cá dentro, isto é para prosseguir. E depois o Pedro Passos Coelho acusa os governos do PS de terem feito isto conscientemente, e deixa uma sugestão, que eu também já disse muitas vezes, e diz ele, portanto, isto é entre aspas, já alguém perguntou ao Sr. Presidente do Conselho Europeu, que é agora António Costa, se ele não queria rever essa posição que trouxe tanto radicalismo a Portugal, tanta insegurança e incerteza na maneira como as pessoas discutem no espaço público. Pronto, isto é uma coisa que já tenho dito há muito tempo. O António Costa e os governos do PS fizeram isto propositadamente, não pode haver dúvida sobre isso. E tenho, certeza não tenho, mas quase certeza que foi devido a ordens vindas de cima, ou melhor, vindas, para ser mais exato, vindas da União Europeia, vindas lá de fora, da Comissão Europeia. E, portanto, a CEF, que até foi extinta, ainda hoje sabe-se lá porquê, ou melhor, sabe-se e ao mesmo tempo não sabe, ao mesmo tempo sabe-se, como se viu aqui, porque era tudo feito de propósito. Para mim, na minha opinião pessoal, a Comissão Europeia queria que a Europa abrisse as portas. E o António Costa, pronto, como é um pau mandado, e como Portugal, os governos portugueses no seu geral são sempre paus mandados em relação
à União Europeia, toca obedecer, não é? E depois, pronto, o António Costa lá recebeu a prenda, não é? Foi eleito Presidente do Conselho Europeu. Agora, portanto, isto é aquilo que já tenho dito há muito tempo, não é? O António Costa e os governos do PS dele, não é, deviam estar a ser julgados por traição, não é? Deixaram o país num estado lastimável, não é? E o pior ainda é que deixaram a médio e longo prazo, não é? Porque isto, ora, reverter esta situação vai ser cada vez mais difícil, não é? Mesmo que agora este governo atual já tenha começado, mas ainda não é aquilo, eu falo pessoalmente, ainda não é aquilo que eu gostaria de ver, não é? Como se vê agora na lei da nacionalidade, não é? Como se vê agora, mas pronto. Ora bem, portanto, e depois o Pedro Passos Coelho chama a atenção para em pouco tempo entrar imensa gente, não é? Gente com costumes diferentes, com vem de uma cultura e vem de uma sociedade completamente diferente da nossa, não é? E depois diz eu também, não é? E se tudo se mantiver como está, com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades, em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade se sentem estrangeiras na sua própria terra. E ainda depois acrescenta: não devia haver nenhum problema em que as pessoas se sentissem estrangeiras na sua própria terra, ironizando que seriam considerados como cosmopolitas, o que era ótimo. O problema, isto também ele a falar, é que não é ótimo porque as pessoas sentem-se inseguras, ameaçadas, de certa maneira desorientadas, desconfiadas. Tudo aquilo que são características muito humanas e que em circunstâncias normais não valem grande coisa, em ambientes destes as coisas podem descambar. E considerou que o mínimo de bom senso faz qualquer pessoa perceber isto. Eu não diria melhor. Não é? Eu concordo a 100%. Não é? Porquê? Porque ainda hoje, deve ser coincidência, porque eu ainda antes de conhecer estas afirmações dele, eu às vezes penso o que era Portugal há uns 15, 20 anos, mas pelo menos antes de António Costa, primeiro-ministro, e depois. Não é? Como sabe, Portugal foi sempre um país de emigrantes, não é? Até há pouco tempo, era quase, ainda hoje é, mas antes era só, quase exclusivamente um país de emigrantes, e agora é um país de emigrantes, mas também de imigrantes. Não é? Eu ainda me lembro que antes Portugal era um país. Porque é que havia aquela ideia de Portugal ser um país cosmopolita, que vinha do tempo dos descobrimentos, que era um país que até, né, é uma ideia que já vem do Estado Novo, né? Porque é que havia essa ideia? Porque não havia, né? Porque toda a gente falava normalmente. Eu ainda me lembro, discutia-se tudo, né? Discutia-se, não havia cá conflitos, atritos entre portugueses de origem e imigrantes, né?
que mais? Era uma sociedade diferente para muito melhor, né? Para muito melhor, porque as pessoas discutiam que importa que fosse branco, preto, asiático, amarelo, índio, sei lá, enfim, discutia-se à vontade, né? Claro que havia sempre uns maluquinhos, né? Mas Portugal era das sociedades mais cosmopolitas, mais abertas, né? E é assim, não é que tenha deixado de ser, mas em tão pouco tempo houve uma mudança na sociedade, né? Que a população portuguesa de origem, né? Os portugueses de origem, né? Começam a ficar desconfiados porque não estavam habituados a isto. E depois, como sabe, isto, pronto, é mesmo assim, os portugueses são, vamos dizer, um pouco desconfiados por natureza, né? Ora, temos um país, né? Um país, se começa a haver uma mudança na população, né? Se começa a haver cada vez mais gente vinda de fora e cada vez menos gente do país mesmo, de origem, né? Claro que depois a sociedade vai mudar e há uma tendência para se desconfiar cada vez mais, para haver cada vez mais atritos, mais conflitos, e porque, e depois isso pode descambar, como ele próprio diz. Porque diz ele, eu volto a repetir, as pessoas sentem-se inseguras, ameaçadas, de certa maneira desorientadas, desconfiadas. Características muito humanas que em circunstâncias normais não valem grande coisa, mas agora não é uma circunstância normal, não é? É como eu digo, vou dar outra vez o exemplo da casa. Há uma casa, não é? Vive uma família nessa casa. Se começa a vir gente fora a ocupar a casa, a família não vai gostar, não é? Por isso é que esta ideia da esquerda, sobretudo da extrema esquerda, de entrar toda a gente, os países são de todos, circulação total, multiculturalismo, globalização, não é? É uma ideia muito bonita, enfim, não é? Mas na realidade não funciona, na prática não funciona, não é? Um elemento de um país é o povo, não é? A partir do momento em que o povo deixa de ser, na sua maioria, um homogéneo, não é? Neste caso o povo português de Portugal, não é? A partir do momento em que ele começa a ser, em que Portugal começa a ter uma representação da sociedade muito variada, não é? O elemento homogéneo acaba por desaparecer e um elemento que constitui o país também acaba por desaparecer e, portanto, o país sente-se ameaçado, não é? Por isso é que eu digo sempre, a imigração tem de ser controlada e agora controlada ao máximo, não é? Não é nada a ver com racismo, nem com xenofobia, nem com essas tretas todas, não é? Mas é para defender, para preservar a essência da pátria, não é? Isto é lógico. Ainda por cima, depois vêm pessoas, sociedades que, sinceramente, são completamente diferentes das nossas e já ocupam um espaço público que é uma falta de respeito para connosco, não é?
Portanto, pá, eu só posso dar razão a ele. Por isso é que eu digo, como Portugal teria sido diferente se ele tivesse sido primeiro-ministro. Agora, bom, quem não compreende isso, como eu disse há pouco, é obviamente a esquerda, a extrema-esquerda, não é? E depois alguns elementos. Porque é assim, porque eu há pouco disse que antigamente não havia tantos atritos como há agora, não havia esta conflitualidade, não é? Este radicalismo, ele próprio fala também aqui no aumento do radicalismo, e é pena, não é? Ora, aumenta o radicalismo porque, de facto, como se costuma dizer, no nosso quintal, quem manda somos nós. Não é? As pessoas de fora são bem-vindas, mas até um certo ponto. Não é? A partir do momento em que começam a abusar, em que começam a desrespeitar, ou então em que começa a haver um número exagerado, aí alto e para o baile, como se costuma dizer. Não é? Agora, portanto, depois tem havido os elementos, dou apenas dois exemplos, não, melhor, três exemplos, um deles é os políticos, não é? O Bloco de Esquerda, o PCP, que, enfim, são dos grandes responsáveis por esta imigração, invasão imigratória, não é? E depois temos elementos como, por exemplo, aquele, eu agora não me lembro o nome, Dino Santiago, é isso, Dino Santiago, ou Mamadou Ba. Mamadou Ba, por acaso, agora tem estado calado, não é? Enfim, há muito tempo que não ouço falar dele. O Dino Santiago agora fez uma primeira ópera, não é? E é uma pessoa que usa muito este discurso da vitimização, do radicalismo, de Portugal ser um país xenófobo, racista. Epá, eu só digo que saudades que eu tenho dos cantores africanos antigos, não é? Por duas coisas. Primeiro, não diziam asneiras, não é? E segundo, tinham músicas e cantavam muito melhor do que qualquer coisa que o Dino Santiago faça, não é? Isto é uma parte, eu sei, mas apeteceu-me, pronto. Depois, um outro exemplo, finalmente, ouvi hoje na televisão, né, o presidente da Casa do Brasil, né, logo a mandar vir, logo a protestar e a dizer, como já é o discurso habitual dela, Portugal é um país racista, xenófobo e isto e aquilo. Por amor de Deus. Né? Primeiro, se ela não gosta, o que é que está em Portugal a fazer? Né? É que eu não percebo... esta gente, ela e outros, né? Está bem, vamos para Portugal e vão para Portugal para isto, né? Depois uma coisa, atenção, há quem diga que a imigração, portanto, o governo devia dar mais facilidade aos palopes, né? Errado. É certo que falam português, é certo que têm uma facilidade maior para entrar, mas eu gostava de ver essa presidente da Casa lá do Brasil, né, a falar tanto, com licença, peço desculpa, a preocupar-se também, né, ou melhor, gostava de ver, em vez de estar a dizer palermices autênticas, né, porque ela trata Portugal como se Portugal fosse a África do Sul no tempo do Apartheid, né? E Portugal está muito longe disso. Ela também se conhecesse um pouco de história, pronto. Em vez de estar a falar essas neiras, ela gostava de ver a falar sobre a criminalidade que veio do Brasil, né? Como os gangues violentos que vieram de lá, né? que estão em Portugal, né? Como acho que é o Comando Vermelho ou coisa assim do género, não me lembro bem. Gostava de ver o aumento da criminalidade violenta em Portugal
e que tem muita mão brasileira, não é? Isso é que eu gostava de ver ela falar, não é sempre esta coisa de vitimização, querem expulsar os imigrantes. Olha, se for para expulsar essa cambada de inúteis que estão em Portugal só a prejudicar o país, não é? E a prejudicar a própria comunidade brasileira, não é? Porque estão a dar má imagem, não é? Então que expulsem. Como isso é que ela devia estar a preocupar-se, não vai cá com mentiras, não é? Porque o passado, a história portuguesa fala por si, em relação, por exemplo, a Espanha, a outros países que tiveram colónias, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, é o mais bem comportado. Não quer dizer que foi perfeito, atenção, claro que também tivemos histórias de abusos, não é? Mas comparado com esses países, por amor de Deus, não tem nada a ver. Não é? E é por causa de gente assim que tem havido este radicalismo, não é? Esta conflitualidade. Também há, já agora, e aproveito para dizer, também há conflitualidade também há radicalismo na parte da extrema-direita, é? Porque há sempre os maluquinhos, só que eles estão a ser censurados. Não é? A extrema-esquerda pode estar à vontade. Tem espaço total para a extrema-esquerda. A extrema-direita é censurada. É isso a democracia. E atenção, quando falo extrema-direita, como eu disse no vídeo de ontem, não falo no Chega. Não é? Por mim, como eu digo sempre, extrema-esquerda e extrema-direita era tudo no lixo. Era tudo no lixo. Agora, uma coisa é certa. Defender a pátria, defender o povo português, isso não é extrema-direita. Bom, agora, o outro assunto, e tem a ver, não é? E mais uma vez peço desculpa porque demorei tempo demais, não estava à espera de demorar tanto tempo, não estava previsto demorar tanto tempo, mas é assim, vou falar nisto, que é a proibição da burca. Não é? Ora, passou hoje, não é? Passou hoje, portanto, na verdade, a lei diz que estabelece a proibição de qualquer forma de vestuário que impeça a identificação facial, obviamente inclui a burca, em locais públicos. Uma formulação que abrange a burca, o niqab e outras peças religiosas que cobrem o rosto, mas não o hijab. E pronto. Depois há algumas exceções, motivos de saúde, locais de culto, instalações diplomáticas e consulares, bem como aviões. Isto dos aviões, não sei. Bom, enfim. Condições climáticas, razões de segurança e pronto. Acho que... Ora bem. Pá. Completamente a favor, mas que palermice é esta de esconder a cara, não é? Há dois motivos principais. Primeiro, isto, não é? As mulheres são discriminadas, há que dizer, não é? E segundo, também tem a ver com os antifas, não é? Aqueles radicais de extrema-esquerda que gostam de partir tudo, mas que são uns cobardolas e escondem a cara, não é? Mas agora, pronto, agora não podem esconder a cara. Bem, de certeza que vão continuar a fazer, mas enfim, depois pronto. Agora, completamente a favor. A direita votou toda a favor, não é? Houve apenas abstenções do LIVRE e do JPP, e a esquerda votou contra. A esquerda que gosta tanto de falar os direitos das mulheres, não é? De lutar pelas mulheres oprimidas, e vota contra isto, não é?
mais um exemplo de que esta esquerda atual em Portugal e também na Europa está cada vez mais radicalizada, né? E está cada vez mais unida ao Islã, né? Aliás, em França há uma expressão que é o islamo-esquerdismo, né? Em Portugal começa a ser a mesma coisa, né? No PCP e no Bloco de Esquerda não me espanta. No PS é que sinceramente é pena. É pena. Eu queria ver um PS mais corajoso, né? O PS agora vai sempre atrás da extrema esquerda, né? O peso da extrema esquerda no PS ainda é grande, né? Os costistas e essa cambada toda é grande, né? E portanto o PS está cada vez mais a afundar-se. E depois vem o José Luís Carneiro, né, falar depois das autárquicas que quem pensa que vai acontecer ao PS de Portugal, o mesmo que aconteceu ao PS França, engana-se. Quem se engana é ele, né? Enquanto o PS continuar assim, quem se engana é ele, né? É que eu digo, desde o Mário Soares que o PS foi sempre a descer. Portanto, houve assim reações da esquerda de negação, portanto, de descontentamento, né? Epá, não se percebe. E aqui está outra coisa que antes também, peço desculpa, aqui está outra coisa que antes também não havia conflito, havia consenso, né? Eu ainda me lembro do tempo em que havia um consenso geral sobre aquela imagem das mulheres com burca, por exemplo, no Afeganistão e Paquistão, né? Aquilo era condenado de forma consensual em Portugal, né? Eu ainda me lembro desse tempo. Agora não, agora aparece esta esquerda, né, a defender aquilo, a dizer que cada um cada pessoa deve ir como quer, deve estar na rua como quer, né? Tapar a cara, aquilo, toda a gente sabe que aquilo é forçado, não é? E vem esta gente dizer que é uma escolha livre, não é? Isso é o que o Islão quer que nós pensemos, não é? Que é uma escolha livre. Não é. É impossível que seja. Porque não tem cabimento nenhum andar a tapar a cara, não é? E isto vai lembrar o caso francês, não é? E aqui, ainda bem que Portugal já passou a lei hoje, antes que as coisas piorassem, porque em França foram anos e anos e anos, porque a imigração islâmica em França já existe pelo menos desde os anos 60, mas acho que até antes, né? Por causa das colónias e tudo isso. Mas só em 2010, imagine-se, é que a burca foi proibida em França, né? Também na altura foi a mesma discussão. Também houve a direita a favor, a esquerda contra, mas no fim a lei foi aprovada e a verdade é que a partir daí é raríssimo ver uma mulher com a cara tapada em França. É muito raro, né? E depois, pronto, depois é isto. Ora, aqui uma curiosidade, já há mais de 20 países a proibirem o uso de véus. Pronto, está bem, né? E eu só estava aqui à procura de uma coisa, porque achei interessante, que há um bocado encontrei, que também tem a ver com isto. Ora, duas coisas. Primeiro, diz aqui, no Expresso, mulheres que usam burca em Portugal são muito poucas, né? Aqui está mais um argumento da esquerda para que esta lei não passasse.
É que assim, é que importa que sejam muito poucos. Isso depois aumentaria a certeza. Não é? São muito poucos agora. Mas até não devia ser nenhumas. E depois aqui uma coisa que só estou à espera. Ora, enfim, isto sinceramente, o IMA da Mesquita Central de Lisboa, o tal que batia na mulher, diz ele que não é obrigatório o uso da burca. Né? E diz ele que esta lei que proíbe o uso é a prova de ignorância de alguns deputados portugueses. Bom. Diz ele, isto é de rir isto. Há uma ignorância enorme perante alguns deputados que dizem que usar burca retira a liberdade à mulher. É mentira, é falso. E depois diz afirmações que servem só para ganhar mais votos. Bom, isto é tanta estupidez junta que eu nem sei como é que é possível esse tipo ainda estar em Portugal. Não é? Aqui temos um discurso. Isto, pronto, é aquela união extrema-esquerda e islamismo, não é? Que é este discurso que não é proibido, portanto, nós somos burros, não é? Aquilo que se vê nos países muçulmanos, elas tapam a cara porque acham aquilo bonito, não é? É certeza. Então, por exemplo, no Afeganistão e no Paquistão, em que só tem assim uma janelinha, não é? Aquilo só estão assim porque é moda, não é? É moda, não é? E portanto, e depois diz com aquela conversa sempre de ganhar mais votos, não é? E diz que é falso que usar burca retira a liberdade à mulher. Epá, vamos pôr os pontos nos is. É operação, não é? Seja mulher, seja homem, andar tapado na rua, que não seja em casos especiais, não é? Ou é uma pessoa que não bate bem da testa, não é? Ou então é forçada, não é? Só pode ser isto, não é? E portanto, este aqui, o Mesquita, o Sheikh Munir, o Sheikh, enfim, quer fazer mais uma vez aquela coisa da vitimização, a dizer, bem, andam aqui uns deputados a querer atacar a nossa sociedade, a nossa cultura. Não. Bem, enfim, é uma tristeza. É uma tristeza que o que é que há para dizer, não é? Peço desculpa. Portanto, eu acho muito bem que a lei tenha passado, não só em relação às mulheres, não é? Porque o único país que eu me lembro onde há uma liberdade maior para as mulheres nos países muçulmanos é a Tunísia, não é? O resto, esqueçam. E então há países que é mesmo piorio, as mulheres são tratadas abaixo de cão, mas contra isso a esquerda, a extrema-esquerda, mas sobretudo a extrema-esquerda, não se mexem, não é? Portanto, é o único país que conhece a Tunísia. De resto, isto é necessário. As mulheres têm de ser respeitadas. Se elas querem usar a burca, que usem, mas que usem lá na terra delas. Aqui em Portugal é um país livre. As pessoas em Portugal têm a liberdade. Tapar cara é opressão. Pronto, pessoal. Bom, eu hoje acho que desta vez sim, acho que bati o recorde, o vídeo mais longo.
Mas pronto, em resumo, Pedro Passos Coelho é excelente. Esta lei que tapa a cara, oh, meu Deus, enfim, peço desculpa. Esta lei que proíbe tapar a cara é excelente, né? E é excelente também, não só por causa disto, por causa do respeito pelas mulheres, mas também pela segurança, né? É ver se há menos trogloditas a destruir vitrinas e a partir montras e a queimar carros, né? Enfim, pessoal, agora sim, um grande abraço, comentem, partilhem, façam gosto, por favor, subscrevam, agradecia muito se subscrevessem e vemo-nos numa próxima, tá bom? Adeus.